Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. Mesmo sendo eu tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. Mesmo sendo eu tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. É isso aí, pessoal, bem-vindo você que está ao vivo nesse Papo na Rede que a gente está começando nessa tarde de quinta-feira, dia 6, com a presença que nos honra muito aqui, né, Carlos, do Volô. Você vai conseguir falar o sobrenome dele, não? Borozovski. Não? Quase. Tá chegando. Eu vou chegar até o final do ano de 2013 eu aprendo. Você acabou de ouvir um dos clássicos, né, Volô? Da música cristã, né? Eu acho que dessas últimas décadas, essa música que foi, né? foi gravada no Se Eu Fosse Contar, de Vencedores por Cristo, foi Vencedores. Os historiadores de hoje classificam essa como a primeira música brasileira de autor brasileiro gravada no Brasil. Música cristã. Não é? Então, eu tenho esse privilégio. Enfim, os historiadores decidem, né? Mas a música é muito preciosa para mim também. E a simplicidade, né? Para variar a simplicidade que o Volô coloca naquilo que ele escreve. E nós estávamos conversando aqui de que esta canção nos leva a todos, né? E aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo da nossa geração, para ambientes assim que dá saudade por conta da simplicidade, né? Da beleza. Da beleza e às vezes até da simploriedade daquela época, né? Que éramos, parece-me, bastante ingênuos, né, em relação a muitas coisas e cantando coisas muito simples, né? Mas com muito sentido, né? Era uma como se fosse uma versão paralela, mas com muito mais fundamento daquele esquema paz e amor que seguia mundo afora. Que não era nem paz e nem amor, a gente faz ideia hoje, né? Mas a propaganda na época era essa. Então nós tínhamos à disposição a paz de Jesus e o amor de Deus, e era isso que a gente transmitia. Não só nas reuniões simplórias, como você falou, mas também em praças, às vezes na rodoviária, às vezes isso era comum para a gente naquela época, e graças a Deus algumas pessoas foram tocadas por esses testemunhos. Muitas, né? Muitas, né? Volô, você quando eu tinha colocado no Facebook o seguinte, né? Bom, hoje a gente vai estar recebendo o Volô, uma alegria pra gente, que é poeta. Eu coloquei assim, você é pastor porque você é um dos presbíteros da comunidade de Jesus e tem uma ação pastoral nesse sentido com aquela comunidade. Você é compositor, você é engenheiro, e é engenheiro de umas coisas que eu acho que a gente não tem a mínima ideia, Brega, de como funcionam. Né? Engenheiro aeronáutico, com doutorado aqui no ITA, em São José dos Campos. Como que você concebe, como que você explica pra gente, falou, essa diversidade de... Você até falou assim, eu brincou agora há pouco, você é um poeta exato, né? Poeta de exatas. Poeta de exatas, né? Que assim, essa cabeça ao mesmo tempo que pensa
num contexto com tanta exatidão, mas que ao mesmo tempo é aberta para a possibilidade da poesia, e não só da possibilidade, mas da criação, e que tem, eu acho que como fundamento até desse eixo de exatas e algo que é muito mais subjetivo, fora do contexto cartesiano, que é poesia e arte, né? Que é a fé. Poesia não se explica, né? E a fé também não. E a fé também não, né? Mas aí que é um pouco da sua história, eu imagino. Com certeza. Você mencionou a palavra-chave enquanto falava. Criação. Ou, a saber, desde criancinha, as minhas primeiras letras foram, por sinal, em ucraniano, porque eu sou de família ucraniana, mas nascido no Brasil. Você nasceu no Brasil. A minha primeira cartilha foi um caminho suave em ucraniano. Né? E a minha mãe me ensinou, era uma cartilha legal, inclusive você aprendia caligrafia com qualidade, enfim. Mas ali então eu aprendi a língua ucraniana, a escrever e tal. E era a minha língua, praticamente a única língua que eu falava até os 5, 6 anos de idade, né? E depois então entrei na escola brasileira e tal, aprendi o português. Alguns dizem que eu tenho sotaque até hoje, não sei, talvez. O fato é que em paralelo a esse aprendizado, ela, talvez sem saber, me ensinou a gostar de 3 coisas: de música, de poesia e de Bíblia. Com essas 3, tá bom, né? É um bom arcabouço para a vida. É um tripé para a vida, né? Firme. Tripé para a vida, né? E como? Acontece que eles frequentavam a igreja batista de Vila Barcelona, São Caetano do Sul, que era uma igreja batista ucraniana, onde os cultos eram todos em ucraniano, de manhã à noite. E todo Natal e toda a Páscoa, à medida que a gente ia crescendo, era necessário decorar um poema em ucraniano e declamar. Então a escadinha dos filhos ia aumentando ano após ano. Então também a apresentação da família Boruchevsky, agora Boruchevsky, era a cada ano um pouquinho maior. Então cada um dos filhos lá falava um versinho ou um poema, conforme ia crescendo, e ao final ainda cantávamos uma música. Vocês tinham que compor. Não, era um poema conhecido de minha de... mãe em ucraniano. Entendi. Cada vez maior. Vocês eram quantos irmãos? Nós somos em 7 irmãos. Um já faleceu, mas enfim. Era uma família que crescia ano após ano. 7 era do dó ao si, né? Era uma escala. Estava fazendo a escala. E essa igreja era interessante, porque na época eles não tinham, tipo, como é que é? Instrumentos de percussão, não existia. Sim, claro. Mas a tradição ucraniana é de dança, de outras coisas que... Tem um folclore, tem uma tradição. Então, quando a música era bem calma, o pessoal cantava suave, chorava e tal. Mas quando a música era mais animada, eles acompanhavam batendo o pé no chão. E esse era o ritmo a percussão deles. Mas enfim, no meu caso, o gosto pela música, pela poesia, nasceu a partir daí. Certo. E a sua caminhada e descoberta da fé de Jesus na sua experiência pessoal, Volô, como que ela aconteceu? Então, depois a gente vai só pincelar um pouco da engenharia antes de aterrissar no papo de hoje. Então, como eu já falei, a família era batista. A minha avó era de família ortodoxa. Então, eu vivia nos 2 ambientes. Então, o contato com a Bíblia, o contato com a Palavra de Deus veio desde cedo. Eu gostava de ler a Bíblia, em especial as histórias mais fabulosas, como a de Daniel, na Cova dos Leões. Enfim, era a Bíblia em ucraniano, mas não importa. Comecei por aí. E, então, o contato começou cedo, mas à medida que eu me aproximei da famosa adolescência, eu comecei a cogitar dos meus próprios pensamentos. Então eu me considerava injustiçado por Deus por ter nascido
sem ter sido consultado. É curioso isso, né? Mas de um modo ou de É outro... curioso, mas também já é filosófico, né? Sim, mas veja bem, de um modo ou de outro, algum de vocês provavelmente já passou por isso. Talvez não com estas palavras, Sim. mas em algum momento da vida, cada um de nós considera Deus injusto por alguma coisa. Eu considerava por causa disto, né? E isto permaneceu, vamos dizer, me atazanando até os 16 anos de idade. Nesta época, um versículo de Romanos que diz que Deus nos amou, que Jesus morreu por nós antes que a gente houvesse nascido, bagunçou minha cabeça nesse assunto. Então, se por um lado tinha a injustiça de Deus de eu ter nascido, e era contra mim, na minha opinião, havia agora a injustiça de Deus a meu favor, porque eu podia ser salvo sem mérito algum, pela graça de Jesus ter morrido no meu lugar. Ele pune o filho. Pronto. Ele é injusto com o filho. Ele é injusto. Porque eu é que merecia morrer, mas não, alguém resolveu morrer no meu lugar. Aí bagunçou minha cabeça de uma vez. E a sorte, se eu posso chamar assim, não, na verdade acho que a justiça de Deus acabou agindo comigo dessa maneira, de modo que eu abaixei a cabeça naquele momento e fiz aquela oração de criança quase. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Essa foi a minha experiência de conversão. Mais tarde ela virou essa música. Algo mais, Que né? é simples também. Essa né? música. Por quê? Ela vem... Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste, vem. Mesmo sendo eu tão rebelde que era, e vão. Tu me amaste e me estendeste a mão. E aí no final vem aquela oração que está valendo até hoje. Ensina-te a amar. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Se algum dos ouvintes e dos espectadores souber aí como amar a Deus, ligue pra gente. Manda um e-mail. Ensine, Dá umas dicas. dá né? umas dicas, porque esse é um assunto que a oração permanece. O Davi de São melhor de Paulo todas. e a Maria Alice de Ubatuba já estão mandando abraços, estão aí ligados com a gente. Obrigado, abraços Bem-vindos. para vocês. Bem-vindos, bem-vindos. E aí, você estava então com 16 anos, que já é uma fase, vamos dizer assim, indo para o finalmente da adolescência, falou que aí você tem essa experiência, que penso eu, ela é transformadora na maneira de você se relacionar com Deus e a partir daí se relacionar com a vida, com a existência e tudo mais. E aí provavelmente também começa a chegar esse tempo de escolher uma carreira, um curso. Ah, sim. Aí é uma história fascinante no meu modo de entender, porque eu sou de família muito simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, com aquela passeada de filhos para cuidar, né? E eu gostava de livros, gostava sim, sempre gostava de ganhar livros no aniversário, né? Que era quando eles podiam Te presentear com dar um presente De algum modo melhor. agradar Isso. as crias. Exatamente. E fiquei muito feliz quando descobri, ninguém me contou, mas aconteceu. Aliás, exatamente porque algum tempo atrás minha mãe havia me colocado para estudar violão no Conservatório Municipal de Guarulhos. E ali pertinho tinha uma tal de Biblioteca Municipal de Guarulhos. Quando eu descobri que você podia tirar livros de graça e levar para casa, ficar um tempo com eles. Olha, o meu professor de português do primeiro ginasial recomendou que eu lesse toda a obra de um bom autor da língua portuguesa para melhorar o português. Aí eu li tudo de Machadão. Machadão. Claro. É o cara. Tudo de Esse Machadão. cara sou eu. Esse cara Olha. é o Machado. Não, eu tô pensando na música do Robertão que tá nos hits Tá aí. bem atualizado. É o E Machado. o Machadão. Depois, claro, li tudo de Júlio Verne. Porque você tinha também, tudo desculpa, porque você tinha um sotaque quando você chegou na escola, E embora brasileiro, tinha mas dificuldade por ter sido em escrever educado. em português. Essa fluência da expressão. Exatamente. interessante. Aí ele me deu 3 recomendações. Uma era essa,
A outra era de ler a página 3 do Estadão, Que era o editorial do Estadão. com o dicionário ao lado, evidentemente, senão não entendia. E também resolver palavras cruzadas, né? Agora, nesse tempo eu trabalhava no Banco da Bahia, aqui na rua São Bento, no centro. Não tem mais, né, já? E eu não fazia ideia, mas com o passar do tempo comecei a melhorar um pouquinho depois da conversão, porque antes eu era meio largado, né? Empurrando com a barriga. E comecei a estudar com mais qualidade e ganhei uma bolsa num cursinho universitário de São Paulo. E o motivo é meio engraçado, né? O motivo pelo qual eu escolhi ir pro ITA. Olha só, eu queria ser piloto. Sei. E a família não podia pagar. Você tinha 17 anos. 17 anos. Que é o sonho de todo garoto de 17 anos, não é? Claro. Aquela coisa assim. Voar, nossa. Voar, né? A gente sonha com voo. Né? Ou ser bombeiro para dar naquele. Quem já não sonhou em ser piloto de avião, piloto de Fórmula 1, motorista de caminhão, Bombeiro. Muito bem. E é muito caro esse negócio de hora de voo, mesmo hoje é 200, 300 reais. Eu não faço ideia. Mas para uma família cujo pai é pedreiro, pai de 6, 7 filhos, não tinha a menor chance. Inviabilizado. E o ITA tinha, por ser uma escola pública, por ser da aeronáutica, um curso de pilotagem gratuito para os alunos do ITA. Aí eu resolvi entrar no ITA. O legal é que ele fala com uma naturalidade. Aí eu resolvi entrar no ITA. Fui lá e entrei. Calma, nada disso. Agora vem a parte dramática, né? A parte dramática foi o ano de cursinho, onde eu resolvi, porque depois me disseram, olha, não é fácil entrar no ITA. Né? E também não é fácil sair, já ouvi falar. Também. Né? Eu estudei o ano inteiro, 16 horas por dia, naquele ano de cursinho. Sem sábado, nem domingo, nem feriado. A família ficou meio escandalizada, porque eu frequentava a igreja batista local. Eu não frequentei. Isso não é um bom exemplo, mas enfim, foi a decisão tomada ali. E, enfim, a minha vida espiritual naquele ano se resumiu a ler um pouco a palavra e orar, né? Nos intervalos ou durante o caminho para as escolas. Algumas devocionais, né? E então, ao final daquele ano, aliás, no começo daquele ano, eu perguntei para o meu pai, posso parar de trabalhar um ano para ver se eu entro numa boa escola e tal? Ele falou assim, tá bom, pode. Mas se não entrar, volta para banco. Você foi pro banco da escola, Vou pro outro banco. Banco da faculdade. Foi. E ali, na verdade, muitas coisas novas começaram. Tá. Mas, então, por aí foi o meu começo. Com a parte, como direi, cultural. Né? Ali começou, então, meu curso de engenharia. Ao final deste veio o mestrado em meteorologia, já trabalhando no INPE. Depois veio minha participação no projeto do primeiro satélite brasileiro. O doutorado. Doutorado também no ITA. O doutorado também no ITA, em engenharia aeronáutica, estruturas e mecânica dos sólidos. Coisa simples, não é nada complicado. Como as canções que você faz. E aí, Volo, quando é que você se percebeu assim, com esse desejo e a composição de fazer a música, de não só de gostar, que eu imagino que você já gostava, mas de se ver produzindo, criando música e canções? Então, posso cantar uma para ilustrar? Lógico. Exatamente. É muito curioso, o pessoal às vezes fica até meio escandalizado, mas aos 13 anos de idade, a saber, 3 anos antes de me converter, eu compus essa canção que eu vou tentar cantar agora. Né? E mais tarde, depois de cantar, eu vou contar o que aconteceu. Então vamos lá. Canta aí. Senhor,
fora ainda não tem luz, Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus, Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz, Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também, Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Então essa música foi composta com 13 aninhos, a saber, uma oração de criança, basicamente. E foi, eu lembro mais ou menos, era uma tarde chuvosa de sábado. Acho que essa é a única explicação de eu não ter saído para jogar bola com a garotada. Não tinha jeito, estava chovendo muito. E era o meu primeiro, talvez segundo ano de violão. E era violão clássico que eu estudava lá no conservatório. Então eles não ensinavam acompanhamento. Então eu fui paralelamente tentando aprender e, como vocês viram, é uma canção muito simples. Tem 4 ou 5 posições das mais simples do violão. Enfim, naquela tarde nasceu essa canção. Muito tempo depois, acho que no ano de 70 ou 71, já no ITA, já em contato com a Aliança Bíblica Universitária, ABU, né? ABU, onde depois podemos contar uma parte dessa história que é muito preciosa também. Fomos para um acampamento, ali em São José dos Campos mesmo, o grupo de ABU e alguns convidados. E entre estes havia um estudante de mestrado lá no ITA, que aceitou. E na reunião final, era uma reunião assim, tipo, cada um mostrava algum talento, ou alguma coisa preferida, uma leitura e tal. E eu mostrei essa música nessa reunião. Ao terminar a música, ele pediu licença, se levantou e declarou o seguinte: Volô, ouvindo essa música, pela primeira vez na minha vida eu orei. Aí foi, claro que foi uma grande alegria para todos, certamente enorme para ele também, porque às vezes a gente pensa assim de brincadeira, uma coisa é ficar repetindo orações, e uma outra é saber que orou, saber que conversou com um Deus de alguma forma, e portanto é evidente que houve uma comunicação com o Espírito Santo naquela hora. Para mim, a comunicação foi basicamente o seguinte: Volô, continue nesse caminho. Não é? Porque há algum tempo antes, não me lembro agora, tinha conversado com o irmão Dr. Russell Shedd. Perguntei para ele: irmão, como é que a gente sabe qual é o nosso dom, qual é o nosso talento? Ele respondeu para mim com uma simplicidade total: ouça a igreja. e basicamente foi isso. O que a comunidade vai dizendo. Né? Os irmãos vão dizendo, identificando, né? Nossa, que legal.
Isso é As pra glória percepções de da vida Deus. comunitária. Da comunitária, dos irmãos preciosos. Isso tudo, assim, aí é uma curiosidade e talvez, assim, tentando responder quem nos vê, nos ouve, que tem questões assim. Você é um homem que compatibilizou aquilo que para muitos é incompatível, né? Que é a simplicidade do devoto, né? do adorador, do que se entende, né? Filho do Senhor, com a ciência, né? Com a cultura elevada, com a academia, né? Com a academia, né? Que para muitos isso é algo incompatível, né? E você é de uma geração onde isso era muito mais agressivo, até porque eu acho que hoje o mundo é muito mais religioso do que era naquela época, né? Nós tínhamos um período muito mais... Conquanto não significa que seja melhor, né? Não. Mas era mais dramática Isso, essa distinção. Era mais. Parece-me até que... porque também se vivia, especialmente no Brasil, toda a questão de um regime militar. Do regime militar, de toda da influência comunista, né? A subversão que era tida, né, por religiosos clássicos, né, como algo demoníaco. Então pensar... Isso até é uma fala do John Stott, né? O IABU tem muito a ver com... Pensar era uma coisa sempre muito arriscada, né? Então era melhor, né, se manter simplório, simples ou ingênuo ou analfabeto em muitas coisas, né? Mas você é um homem que hoje, né? Eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas conheço a sua história e canto essa última canção. A hora que você começou a tocar, me arrepiei. Falei, meu Deus do céu, essa é minha... Quantas vezes eu orei essa canção. Né? Essa é uma oração. Que ela é uma oração. Uma oração mesmo. E que eu costumo dizer assim, quando me perguntam sobre oração, eu falo, orem sempre e orem simples. Isso. Orem simples e orem sempre, né? E essa é típica oração simples, né? Não tem nenhum floreio. Então assim, o seu testemunho de quem conseguiu compatibilizar é muito significativo, talvez para muita gente. E a minha questão, a minha pergunta é assim, você acha que tem um momento, tem alguma senha, tem algum mistério, né, em mentes como a sua, que desde o início ela é dessas mentes brilhantes, né, para genialidade, mas ao mesmo tempo o coração devoto, né, que isso é uma coisa que a mim particularmente me encanta muito, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse ambiente com esse... Tem mais alguém aqui vivendo com a esse gente ambiente aqui. Que não está aqui, mas eu queria... Acabou de chegar o e-mail do Nelson Bomilcar. Abraço a todos vocês, grato pelo convite para estar nesse programa. Eu tinha pedido para o Nelson se pudesse estar aqui com a gente na roda da conversa. Nossa. Mas não chegaria a tempo. Canto o Volô e falo da vida dele todo final de semana pelo Brasil. É uma das minhas referências em ser cuidadoso com o texto e com a poesia. Além de sua vida de servo e de piedade. Grato Volô. Deus o sustente por muitos anos. E fala a verdade. Ensina-me, Senhor, a amar-te ou ir a Marte. Recado dado, nosso amigo Nelson Bomilcar, outro poeta. Já brincamos, né? Deixa eu aproveitar também e reportar o que me passa o Nelson Bomilcar. Nelson Bomilcar é possivelmente um dos irmãos mais preciosos que eu conheço. A maneira como ele trata cada ser humano, cada irmão, voltado para a música ou não, mas em especial os que mexem com arte, é de uma delicadeza, é de uma elegância tão preciosa que não podemos deixar de mencionar. Mencionado está. É verdade. É um pastor de artistas, é verdade. E graças a Deus pelo bom testemunho dele também. Onde estávamos mesmo? Não, eu tinha feito essa consideração do simples e do complexo e a senha para se manter saudável no meio dessa história. Olha, a senha, é claro que ela vai passar por aquelas 5 letras chamadas Jesus. Mas há um momento que eu acredito que a rebeldia vai precisar ser derrubada.
que o ego vai precisar de tratamento. Que era o meu caso também, como já falei aqui. E agora, no momento em que a fé entra na sua vida, você toma conhecimento de uma linguagem superior à linguagem racional. Vamos ver se está mais ou menos claro. Porque é isso que você falou a respeito da ciência, eu também acho. A ciência é um dom muito precioso. Os homens têm obrigação, inclusive, de continuar tentando descobrir como são as coisas. Mas a ciência não tem nem mesmo pretensão de responder o porquê das coisas. Não. Quem responde o porquê das coisas é só Deus. É só alguém que sabe esse porquê e pode revelar. Então a ciência não se baseia em revelações. Ela se baseia em métodos. Não é? Então, a todo momento, a ciência está, vamos dizer, assentada sobre as chamadas teorias. É isso que a ciência tem. Ela tem teorias. As teorias vão funcionando por algum tempo, explicando como as coisas são, as coisas físicas, tá? Biológicas, minerais, etc. As coisas da natureza material. Como elas são e o que dá para fazer com elas. Como dá para transformar, eventualmente, um produto mineral em outro, tá? Um petróleo em gasolina para utilizar, a passagem das águas aí para gerar uma corrente elétrica. Enfim, a ciência foi descobrindo essas coisas e hoje nós estamos aqui e o pessoal está nos vendo. Porque sim, fruto disso, né? Isso é fruto disso. Então, a ciência é benigna em princípio e não há, né, a não ser pela maldade humana que depois vai utilizar mal essas coisas, não há porquê a gente, vamos dizer, temê-la. É uma coisa boa. O que ela não é isso que a fé pode trazer. Ela não é e nem pretende ser aquela que vai responder o porquê das coisas. Não é? O porquê das coisas veio através de uma pessoa. Né? A famosa verdade que era buscada pela filosofia, e de repente chega alguém que diz, não, eu sou o Logos, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Então, daí, de repente, tudo que se buscava e se achava que a cabeça iria dominar, de repente é traduzido num ambiente de relacionamento com uma pessoa. O que é muito diferente. O que todo mundo sabe, aliás, só quem já se apaixonou que sabe, como a razão para num certo ponto. Totalmente. E de repente Cê o amor é que você perde o controle. Seria um exagero, seria só assim, para terminar essa coisa aqui, seria um exagero da minha parte ou uma indelicadeza com a ciência e com os cientistas dizer assim que bom seria, ou bom é, que um cientista se aproxime de Jesus desse modo, porque ele fica melhor. Melhor cientista? Olha, eu acho que ele vai ter menos estresse. E eu posso ilustrar na minha vida de cientista a seguinte situação. Quando você trabalha na fronteira da ciência, a saber, entre o conhecido e o desconhecido, num doutorado em exatas é assim. Você tem que fazer a ciência avançar um pouquinho. Então você trabalha no desconhecido e tenta avançar. Muitas vezes você chega à seguinte conclusão: eu não tenho mais condições. Eu não sei o que fazer. Bem, não sei se todos podem fazer isso, mas o que eu faço, eu inclino a cabeça, faço uma oração semelhante àquela oração de entrega. Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. Né? Não é milagre, não é mágica, não é, mas a paz que vem substitui aquele estresse dramático
que é você chegar ao limite da sua cabeça e não saber mais para onde ir. Muito legal, muito queria, bom, muito bom. Excelente. Excelente. Tem uma canção que o Sylvester Excelente. Kuhlman gravou, que eu acho que cabe bem essa... Aham. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que era dele, que é o Cultus. Cultos. A letra é sua. A letra é minha. E a música é do Volô. Do Sylvester. Do se parece. Silvestre. E ficou, é um chorinho, né? Meio chorinho. Ficou muito Ficou uma coisa bonito. fantástica. O pessoal que está na internet, não agora, mas depois procura no YouTube Cultos, que foi gravado pelo Sylvester Kuhlman, que a letra diz assim, olha, sábios, ajuntai os alfarrábios, que são aqueles livrões, né? Os Doutos, recolhei os livros soltos, e uma grande montanha tereis. Amassai feito banana a curta cultura humana. Espremei desesperados gota a gota, os postulados, teoremas e tratados de uma vez. E vede se esse sumo mata a sede de vida, se esse sumo mata a morte sem norte nem vida. E vereis toda a ciência congruente que ajuntais, impotente contra a ausência de eterna paz. Aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que o Criador. Essa é outra poesia do Volô, cara. Que primeira vez que eu ouvi, eu tenho uma filha, eu acho que você lembra dela, a Thalita, de 8 anos, tem mais a Raquel. A gente ouve muitos os CDs do Sylvester no carro, e quando a gente ouviu essa daqui, eu falei, não, peraí, o que tá falando esse negócio aqui, rapaz? Aí eu peguei a letra para entender, mas eu falei assim, puxa vida, tem uma narrativa aqui e uma exortação àquele que entende que sabe, né? E que o conhecimento vai dar a ele aquilo que ele acha que ele precisa, e o que o autor, que é você, está dizendo assim, cara, baixa a bola. E aí, Volô, uma coisa que eu admiro muito nas suas canções, que eu acho que tem a ver com a sua vida, o quanto que você se interessa em observar a vida dos pequeninos. Que é uma palavra, inclusive, o próprio vocábulo é bastante utilizado por você. Essa ideia de nós nos fazermos pequeninos e o quanto que Deus se relaciona bem com os pequeninos. Isso é muito precioso, porque Jesus mesmo se emocionou num certo momento. Aliás, uma das poucas passagens da Bíblia onde se descreve Jesus Cristo se emocionando, foi nessa hora, quando ele chega e depois confessa assim, Pai, obrigado, algo assim, por revelar essas coisas aos pequeninos e esconder aos sábios e entendidos, porque assim te aprouve. Né? Essa canção, Cultos, né, muito bem musicada, interpretada pelo Silvestre, ela não fala mal da ciência. Não. Em momento algum. Ela apenas faz essa recolocação das coisas nos seus lugares. Sim. A ciência tem o seu espaço, mas o espaço dela não é religião. O espaço dela não é vida eterna. Não é paz. Tá? Esta só tem uma fonte. E a fonte é a fonte revelada. Agora, aí é que entra também o coração pequenino. Porque se você, mesmo sendo um excelente cientista ou profissional de qualquer outra coisa, se você, usando, eu acho que ainda tem essa gíria, se você ficar se achando, tem essa gíria? Tem ainda. Se você fica se Mais achando, atual. né? É Mais bem, que bem atual. atual. Né? Você está correndo muito perigo. Tá? Porque aí você entra na pior das idolatrias, pelo que eu consigo entender, que é a egolatria. A idolatria. É a idolatria de si mesmo, que eu tenho as respostas. Não, nós não temos as respostas. Jesus tem as respostas. Jesus é a resposta, no fundo. Né? Mas essa dos pequeninos me lembrou de uma música. Pode, Então vamos entrar? Olha, deixa eu só ler o e-mail da Suzy Claro. Costa, lá de Vinhedo. Suzy. Muito obrigada, Volô, pela profundidade e na simplicidade dessa oração cantada, tão relevante
e atual nos nossos dias. Estou aqui chorando. Então vai chorar mais, minha amiga Suzy. Eu também, Suzy. Vamos cantar uma canção Então, dos pequeninos. Dos pequeninos. Essa canção, aliás, eu posso falar só um pouquinho do livro. O livro tem as letras das canções que eu já gravei. E essa canção tem uma história muito interessante. Você vai ler lá no final do livro, onde tem alguns comentários. Eu estava num ponto de ônibus, esperando o meu ônibus. E um outro ônibus parou, não era o meu. E daquele banco, daquele degrau de saída, saltou uma menininha. Saltou por quê? Porque pro tamanho dela, aquele degrau é muito alto. E aí, ao contrário do que normalmente acontece, de que elas é que são pequeninas, veio para mim uma inspiração do tipo que para as crianças o mundo é maior. Não é? Todo mundo tem na mente aquela, ou já mesmo praticou talvez, aquela de ficar na pontinha do pé para ver o que estava em cima da mesa. Já fez isso? Não. Talvez. Enfim, por quê? Para os pequeninos, o mundo é maior. Eles estão naquele tamanho menor, então ficam olhando. E esta é uma excelente lição para o crescimento cristão, que é no contrário do que o mundo ensina. Quanto mais pequenino você é, mais Jesus pode aparecer na sua vida. E vieram aqueles versículos. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se não vos tornardes como um desses pequeninos. Não entrareis. Não tem a dimensão do reino, né? Enfim, veio aquela enxurrada de versículos. Depois, quando eu me sentei, lápis e papel, saiu essa canção. Saiu essa canção. A boca dos pequeninos se abriu num perfeito louvor, e os lábios dos pequeninos se tornaram sorriso em flor. Os braços dos pequeninos se ergueram buscando poder, e os passos dos pequeninos foram dados sem esmorecer. A mente dos pequeninos entendeu o juízo e o perdão, e a vida dos pequeninos é lançar o pequeno grão. Por isso Jesus será mais meu Senhor, quanto mais pequenino eu for, e muito melhor será dar-lhe louvor, quanto mais pequenino eu for, e muito maior o espaço pro amor, quanto mais pequenino eu for. Volô, essa poesia... Bom, a gente tinha que ficar aplaudindo aqui, né? A gente ficou ouvindo. Mas essa poesia, aí, fazendo uma provocação e saindo desse campo da devocionalidade, né? Que nem devia, é uma heresia que eu vou fazer. Mas o que você acabou de cantar vai na contramão do que esse mundo religioso propõe hoje. Que esse mundo religioso hoje propõe absolutamente o contrário disso.
prosperidade, crescimento, poder, força. Conquista. Só ganha, ninguém perde, né? Quer dizer, o que você acabou de cantar, de novo, é uma oração, né? É uma declaração de amor, é uma declaração de confissão, é uma confissão de fé, do que nós podíamos chamar uma confissão de fé cristã das mais significativas, mas vai na contramão do que neste mesmo horário alguns estão ensinando, né, por aí, e os púlpitos estão, desculpa a expressão, mas vomitando, né, tanta coisa absolutamente contrária a isso. Como é que isso te atinge? Diga para mim. Eu conheço a sua comunidade, né, que aliás eu gosto muito, deveria ir mais lá. Mas como é que você interpreta esse tempo? Bom, eu não consigo enxergar em Jesus Cristo nenhuma dessas conquistas, prosperidades e poderes que são anunciados em alguns momentos aí de pregação, dessas diversas pregações que tem por aí. Eu não consigo ver em Jesus outra coisa a não ser humildade, devoção ao Pai e entrega ao próximo. E é claro, de repente podem imaginar, estou falando teoricamente. Não, estou falando conforme a observação que eu tenho da leitura do Evangelho. Tá? Jesus, em alguns momentos, ele menciona seus atributos, mas muito raros. Tá? E a grande vitória dele acontece em 2 momentos. Na cruz, que é um momento de dramático sofrimento. E que, aos olhos da humanidade, é uma completa falência. Falência completa dentro dos parâmetros aí de prosperidade. E na sequência, 3 dias após a ressurreição e a ascensão. Mas acho que vale a pena, eu estou tentando me lembrar de um versículo que às vezes é usado de forma diversa da que de fato está registrado. Eu já ouvi muitas vezes dizendo: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não é em todas as coisas. Mas quando você vai nos versículos anteriores e procura que coisas são estas, é só perda que Paulo teve. É perseguição, é fome, é prisão, humilhação, açoites, tudo perdido em nome de quem? Jesus. De Jesus. Então, eu posso até lançar assim para os irmãos: querem ser mais do que vencedores? Sigam essa fórmula. Percam alguma coisa em nome de Jesus. Não é? Eu mesmo acredito que a tal do galardão, ou daquela outra coisa que Jesus falou nesse contexto, quando você ora em segredo, quando você jejua em segredo e quando você dá esmolas em segredo, né? Você recebe um galardão. Eu acho que esse galardão é graça. Talvez esteja enganado, não tenho base bíblica para isso. Mas, indo ali, verificando em Paulo, Pedro, João, o que eles escreveram, vai nessa direção. Agora, quem já sentiu o famoso peso de glória por ter, por exemplo, gasto uma madrugada inteira evangelizando uma pessoa, gastando então a sua vida a favor de alguém. E não estou falando aqui só de obras sociais, são todas meritórias, mas são praticamente obrigação de todos nós. Não acredito que venha aí a diferença do que o cristão pode oferecer. O cristão pode oferecer muito mais do que obras sociais.
sem menosprezá-las. Ele pode oferecer vida eterna. Ele pode oferecer um evangelho que realmente transforme vidas para a eternidade adentro. Então, não sei bem por que eu entrei nessa direção, mas como você falou que aqui é tudo espontâneo, Aqui eu achei, inclusive, aproveitou. Não, mas faz muito sentido. bom. Inclusive a leitura dos e-mails chegou aqui do Fernando Guimarães, mandando um abraço Abraço pra gente que ele. está aqui. Jorge Camargo, aqui de São Paulo. Uia. Não, Inesquecível. O Jorge está na Espanha. Então ele está falando tá lá, da Espanha. tá falando da Então, Espanha. exatamente, está conectado com a gente. Abraço para você. Saludo, Abraço, Jorge. Inesquecível a emoção de ouvir a canção Algo Mais, do LP, Se Eu Fosse Contar. Para quem não sabe o que é LP, é long player, aquele disco de vinil preto. Bolachão. CDzão. Hoje em dia eles chamam de CDzão. CDzão. Para mim faz parte do início de uma longa história de arte, beleza e espiritualidade para esse país. Valeu, Volô. Valeu, Jorge, pela sua Valeu, Jorge. caminhada conosco. Que alegria. Agora, olha, Volô, você... Obrigado, Jorge. Vamos falar do seu livro. A gente já está com 50 minutos dando, e não esqueci, a gente está sem TP hoje. Eu sei que a gente já está com 50 minutos aqui de papo. Temos que caminhar para o Mas final. esse é o livro que o Volô lançou essa semana aqui em São Paulo. Foi. Você tem outro ou esse é o primeiro livro? Primeiro. Esse é o primeiro livro? Primeiro, um filhinho muito esperado, como eu escrevi ontem no Facebook. Né? Ontem, terça-feira, então, ele deu os primeiros passinhos. Terça-feira foi quando você fez o lançamento. Isso aqui, Volô, é uma coletânea de poesias que você tem feito desde quando? Já? Nos últimos 48 aninhos. Então é um nenê que já nasce com uma densidade histórica. Tem muitos átomos aí. E você estava contando, que eu acho que é legal que a gente, no nosso papo, que agora está sendo transmitido, de um poema que você escreveu e que alguém leu. É uma história e que preciosa. Preservou a vida dessa pessoa. Passa o meu material aí. Lógico. Eu vou contando a história enquanto isso. Ainda não havia Facebook, mas já havia internet. E na época estava todo mundo no Orkut. Eu também. A fase do Orkut também. Mas no Orkut, enquanto não invadiram muito nossos espaços, eu mantive lá a minha... E, de repente, 7 da manhã, eu ligo o meu computador no Orkut. Tem uma mensagem. O senhor não teria aí para uma música ou um poema para alguém que está querendo dar cabo à própria vida? Assim, eu não dizia que era ele mesmo, mas aparentava que fosse o caso. E aí eu olhei no horário, há 4 horas. Ou seja, alguém me mandou aquela mensagem às 3 da madrugada. Agora, o que é 3 da madrugada? É o horário mais frio, mais escuro e mais solitário de um dia. Concordam? Não tem horário mais... 3 da madrugada é o ponto... É o meio da manhã. É o fundo do poço, né? Em termos meio de da madrugada. escuridão, silêncio... Enfim, é o horário ideal para os suicidas. Eu imaginei. Mas não perdi muito tempo nesses pensamentos. Falei, bom, vamos atender o que ele está pedindo. E isso depois virou música também do Silvestre. Mandei para ele o poema chamado Obra-Prima, Eu? Porque imaginei que quando alguém está pensando nisso, em geral ele está tão desiludido da vida, do mundo e muitas vezes de si mesmo, que aquilo parece a melhor coisa a fazer naquele momento. Então eu achei, não era exatamente uma autoajuda, mas uma ajuda do alto que ele precisava, não é certo? E mandei esse poema para ele, que também nasceu num momento bem sofrido da minha vida. Então eu vou ler. Depois a gente conta o que aconteceu. O poema diz assim: quando olhar para si mesmo e não vir nada mais do que um pássaro a esmo contra 1000 vendavais,
debatendo-se em penas, tanta pena de si, perguntando-se apenas por que foi que eu nasci, quando a própria certeza não passar de um talvez. Cada enzima, cada osso, só um fosso de porquês. E a mais pura beleza for igual aos balões, cada pelo, cada nervo, um acervo de ilusões. Saiba, nenhum cabelo cairá se não for sob o vivo desvelo de um Deus Criador. Seu mais lindo poema se reflete em você. Filho, venha, não tema, eu sou o seu porquê. Você é um manifesto da verdade vital. Cada nervo, cada pelo, um modelo original. Você mesmo é um gesto desmassificador. Cada osso, cada enzima, obra-prima do Senhor. Então, é claro, se uma mensagem dessa for considerada e levada a sério, pode mudar uma vida. Porque, é claro, não há como competir com a palavra de Deus. Essa é a pura, essa é a boa. Mas, muitas vezes, um enredo, como o descrito nesse poema, pode tocar alguém. Nossa, mas é isso mesmo. Eu estava me sentindo assim, como aqui no começo, como um pássaro a esmo contra 1000 vendavais. E de repente eu tinha me esquecido disso. Que a Bíblia ensina. Que nem um cabelo, não é mesmo? Nós aqui que vemos perdendo alguns, né? Nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que o Pai o permita. Isso está escrito. Né? Então, se você de repente percebe, nossa, tem alguém cuidando de mim, e esse alguém é o Criador do universo, opa, esqueci disso. Acho que é melhor levar em conta. Bom, para encurtar a história, 2 ou 3 horas depois recebi outro recado lá no Orkut desta mesma pessoa, dizendo que tinha adotado aquele poema para a vida dele. Que legal. Então, por isso que eu posso dizer para os mais jovens, né? Vocês têm um talento de Deus, escrevam, publiquem, enfim, compartilhem, porque não há nada mais precioso nessa terra do que uma alma. Palavras de Jesus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e a festa no céu quando essa alma é atingida. E uma hora cola em alguém, né? Um poema desse cola em alguém e sustenta. É o fio da vida, que vai segurar essa vida que é tão importante. Fio da vida. Agora eu queria fazer um apelo aos irmãos que são cristãos, engenheiros. Aprendam com o Volô a importância. Não, eu fico fascinado. Essa poesia, e essa do Cultos, assim, Volô, assim, essa, como você disse, né, como que sou um poeta de exatas, né? Poeta de exatas. Que eu acho, não é assim, para ficar interpretando. Não, mas que eu acho muito interessante, assim, eu tô usando o engenheiro de forma figurada, mas é essa mania que a gente tem, eu diria assim, esse jeito de construir a nossa vida em cima de um modelo muito cartesiano, muito racional. E o quanto que a poesia, ela nos possibilita perceber a beleza de algumas coisas, assim como a ciência nos possibilita ver a beleza de algumas coisas, né? Mas assim, o quanto que a poesia nos torna sensíveis, inclusive, as artes nos tornam, o quanto que ela é importante, sem dúvida, para a gente ter uma percepção da vida que tem a ver com a estética, com a beleza e com a vida. E o que você está falando, Fernando, é a minha opinião como espectador e como ouvinte e observador. De que quando gente com a sua habilidade, né, a sua competência e a queda para a ciência, né, para a academia, quando estes se entregam à poesia, produzem estas pérolas. Essas pérolas. É verdade. Porque de algum modo estes, aí eu estou falando assim, o arquiteto faz isso, o advogado, o magistrado faz isso, quer dizer, os que têm o privilégio, né, de mergulhar na ciência e descobrir
como você colocou, né? Ir além fronteiras nesse sentido, né? Isso. Quando se entrega uma poesia, junta aí, parece-me, um sabor, um aroma, um brilho que explode, né? Explode para a vida, né? Uma coisa extraordinária, né? Mas, aliás, o título do meu livro é Poesia com Vida. Poesia com Vida. E o trocadilho é evidente. Até, né? até no título o Volô faz poesia. Ou seja, que a poesia, além de ser uma coisa vital, como você está dizendo, ela convida, no verbo convidar, O verbo convidar. a você desfrutar disso. Então, eu acredito que no nosso contexto, além da técnica de rima e ritmo e tal, tem que incorporar a oração e a palavra de Deus. Sem esses dois componentes, você pode até fazer poesia, mas incentivando essa palavra convida, eu convido os irmãos que querem seguir esse caminho a incorporar a oração, a incorporar a palavra na vida e então derramar nessa forma de beleza. E quando você fala de incorporar, é bom lembrar que é sinônimo de encarnar, né? Da encarnação. Do Evangelho se encarnar vida, em nós e nós sermos a vida de a Deus. expressão do Evangelho. O bom perfume. Isso para aqueles com quem nós vivemos, né? Maravilha. Volô, o seu livro está disponível em sites e em livrarias. Olha, eu não tenho essa informação, vamos dizer, tecnicamente. Editora Reflexão. A editora é Reflexão, certamente na livraria da Vila, onde foi o lançamento, que é ali no Shopping Cidade Jardim. Ou no próprio site da editora Reflexão. O pessoal acha no com Google, certeza. deve... Agora, quem quiser um exemplar com autógrafo, é só mandar um e-mail para mim. Tá joia. Tá? volô@mail.com. Mail. Fácil. Tá? M-A-I-L. Tá. Não ponha Gmail nem e-mail. Volô, W-O-L-O, mail.com. Tá. Mande para mim um endereço ou qualquer coisa assim e Tá legal? Você orienta como chegar. Exatamente. Legal. Muito bom, Volô. A gente está com 1h05 aqui de programa. O Dani não está tendo como mandar pra gente não assim tem o como, tempo. Ele não tá tem como nos assim. brecar hoje. Estamos suprarracionais. Eu reparto meu coração e com aqueles que estão aí nos vendo e nos ouvindo, assim, esse foi um dos programas mais devocionais que nós tivemos. Não é, Fernando? Eu acho concordo. que ele me conquistou nisso e aquela coisa gostosa, né, de você ser encorajado e desafiado É verdade. a orar. Tem alguns programas. Devoção. Esse aqui é o 129. 129, que é 2 a 7ª mais um. Isso. Tá vendo? Mas eu falo com o Breck, tem alguns com quem a gente já fez. Não, todos os programas são ótimos. São legais, né? eu acho, por causa dos convidados, Os convidados evidentemente. estão aí, né? Eles vão falar, Mas, todos são mas por ótimos, exemplo, né? tem Todos. um particularmente, eu acho que esse talvez vai dizer, que eu já vi algumas vezes. Eu vi. E aí eu fiz uma leitura, ou uma visualização, já que eu estou vendo, eu vi o programa, não assim para, puxa, a gente podia. Não, eu queria ver, que foi com o Sérgio Viriato. Sérgio Viriato. Em que ele falou sobre silêncio. Precioso. E foi assim muito jóia. Fez bem pro meu coração. Ouvi o Sérgio naquele diálogo que a gente teve, aquela conversa. E foi Que é um interessante. querido, né? E eu acho que eu vou ver algumas vezes. Mas muito legal. Terminar com uma canção. Eu ia perguntar se você toparia terminar o nosso papo Volô, com o Pai Nosso. Com o Pai Nosso. A gente Nossa, dá uma tchau. sugestão. A gente Se você dá tiver tchau e outro. você termina cantando. Exatamente. Pessoal, esse programa vai ficar disponível depois, daqui algumas horas, depois que o Daniel... A gente costuma dizer que todos os programas aqui são crentes, porque o Dani converte todos. Converte. Né, do arquivo, aí faz o upload. Formato Christian. Isso. Christ. E aí depois ele vai ficar disponível se você achar que é bom. Divulga esse programa. Compartilha. Os demais. Valeu. E a gente termina com a canção Pai Nosso. Vai lá. Tchau, gente. Ouça o Volô.
luz agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Você, mamãe. Você que já me amava bem antes de eu nascer e sempre me ninava pra eu adormecer. Seu presente que Deus me deu, aceite esse presente meu. Você de mim cuidava até o sol se pôr e ao me deitar orava com todo o seu amor. O seu presente que Deus me deu, aceite esse presente meu. Você que é tão querida e me ama tanto assim, em toda a sua vida vai se lembrar de mim.